antes de lermos a palavra, só uma breve introdução. Desde o princípio da criação, logo após Deus ter criado tudo, o mundo, toda a espécie de vida animal, vegetal, o homem, o firmamento, a lua, as estrelas, tudo o que a Bíblia descreve acerca da criação, tudo o que existe no universo, criação de Deus. Desde essa altura, e logo após a queda de Adão e Eva e a consequente entrada do pecado no mundo, começou-se uma guerra. Deu-se início a uma guerra. Uma guerra sem tréguas. Começou e continua até hoje. Quando Jesus fundou a sua igreja, lá no primeiro século da era cristã, a guerra continuou. E entrou por dentro da igreja. E continua até hoje a fazer moça. Eu gostava que nós pensássemos nesta manhã sobre a seguinte questão. Estamos em guerra continuamente. Estamos numa guerra interminável. Uma guerra que só vai ter fim quando Jesus voltar. E que a vitória está assegurada, porque Jesus já venceu. Mas até lá nós temos que viver neste mundo. E por isso, eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus e podem ficar de pé, por favor, para fazermos esta leitura. No livro de Efésios, capítulo 6, versículos 10 ao 20. Efésios 6, 10 a 20. Efésios 6, 10 a 20. Um texto muito conhecido. A armadura de Deus, a armadura do cristão, também como é conhecido. Efésios 6, 10 a 20. Diz assim a palavra de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Oremos, irmãos. Senhor, quando agora vamos meditar neste texto sagrado, nós te pedimos que o teu Santo Espírito nos direcione. Abra o nosso coração, o nosso entendimento e nos dê capacidade de entendermos a tua palavra e de desejarmos pôr em prática no nosso dia a dia. Ajuda-nos, Senhor, na abordagem deste assunto, que é um assunto sério, como toda a tua palavra é, e pedimos ser sabedoria para falar sobre ele e também para ouvir sobre ele. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Como já disse, estamos em guerra. Todos sabemos que a vida não é fácil. Se eu fosse aqui perguntar aos irmãos se a vida corre bem, normalmente todos dizemos, sim, está tudo bem então. Mas depois, começando a entrar mais em detalhes,
nós percebemos que afinal a vida não corre assim tão bem. Nem sempre está tudo tão bem. A vida não é como um parque de diversões ou como um jardim florido. E também sabemos que vivemos num mundo, não estamos dentro de uma bolha, nem estamos numa redoma, não estamos blindados, estamos expostos àquilo que o mundo nos faz, àquilo que nos rodeia. E estamos expostos a muitos perigos, e a muitas ameaças e a muitos inimigos. E esses inimigos podem ser externos, podem ser internos, podem ser visíveis e invisíveis. E há uma coisa que é curiosa, é que nenhum de nós se pode escusar dessa guerra. Porque das duas uma. Ou somos guerreiros, ou somos vítimas. Não há meio termo. Ou estamos na guerra, ou somos vítimas dessa guerra. E no que respeita à batalha, ou guerra espiritual, como a palavra de Deus refere, e nós acabamos de ler, há dois perigos que nós precisamos levar em conta sempre, que são coisas sérias. Primeiro, é que nós, se estamos em guerra, temos um inimigo. E nós não podemos subestimar esse inimigo. Às vezes pensamos que ele não faz mal nenhum, não se passa nada, está tudo bem. Pegando na palavra que o texto sugere, guerra, pensemos num exército. A Igreja de Cristo é um exército. Trabalha, luta pelo reino de Deus. Um exército que vai enfrentar um inimigo que não conhece, não sabe quais são as suas táticas, não conhece a sua estratégia e não sabe qual é a dimensão do embate que vai ter. Isso seria trágico para qualquer exército. Há muitas pessoas hoje que pensam que o diabo é como uma formiguinha. Qualquer um de nós pode calcar e esmagar. Mas o apóstolo Paulo, alertando para este perigo, ele diz que nós não devemos ignorar os ardis, os desígnios de Satanás. Não ignorem isto, isto é real, isto existe. Nem podemos enfrentar este inimigo sozinhos. Não temos armas para o combater, só no Senhor. Precisamos de armas poderosas em Deus. Precisamos de destruir as fortalezas dele e as artimanhas que ele coloca. Precisamos então de destruir essas fortalezas e anular as suas artimanhas. O outro perigo, primeiro é subestimar, o outro perigo é o perigo de subvalorizar o inimigo. Nem 8, nem 80. Nem nunca, nem sempre. Há muitas igrejas onde esta guerra espiritual parece ser o assunto central. Felizmente não é o caso aqui. Ainda que seja importante quando em vez de falar sobre este assunto. Fala-se mais do diabo do que em Jesus. Na verdade, Jesus é o centro desta igreja. É o centro da nossa vida. O problema não é tanto a presença do inimigo, mas muito mais a ausência de Deus. Se Deus é por nós, diz a palavra de Deus, quem será contra nós? Mas se Deus estiver ausente, se calhar estamos vulneráveis. Outro texto que os irmãos conhecem muito bem também, até o soletram, como fizeram agora. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Tão fácil de dizer. O problema depois é viver. Então impõe-se uma pergunta. Contra quem é que estamos a lutar? Como é que é o nosso inimigo? Eu não vejo. Se calhar vejo. Reflete-se da ação dele. Muitas vezes em muitos lugares, em muitas pessoas, na minha vida também. Contra quem é que nós lutamos, irmãos? A resposta seria certa, seria dada por todos contra o diabo. Pois.
Paulo diz no versículo 12 que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Ou seja, a nossa luta não é contra as pessoas. Nós podemos estar zangados uns com os outros, chateados, e às vezes fazemos guerra uns com os outros. Ou será que eu estou a dizer uma grande abominação? A nossa luta não é contra as pessoas. Às vezes nós podemos pensar, se fulano e Beltrano saíssem do meu caminho, isto era uma maravilha. Não passava nada, estava limpo, estava tudo bem. Só me fazem sofrer, só me decepcionam. As pessoas fazem-nos sofrer e muitas vezes desiludem-nos. Mas é um grande erro pensar que ao tirarmos este ou aquilo do nosso caminho as coisas vão melhorar. Porque se esse sair, outro se vai levantar. E pode ser perigoso, bastante mais perigoso até. Isso não facilitemos. Mas é verdade. Não lutes contra as pessoas. O teu problema não é o teu irmão ou a tua irmã na igreja, nem é a tua esposa ou o teu marido ou a tua mãe ou os teus filhos ou a tua nora, a tua sogra. O teu problema não são esses. O teu problema são as hostes espirituais da maldade. São aquelas hostes que o inimigo domina e está a usar para trazer distúrbios, para trazer maldade, para usar a Igreja de Cristo, não nas coisas de Deus, não nasquelas que Deus não aprova e que Deus abomina. No versículo 11 lemos, Paulo diz-nos lá, para nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Estar firmes contra as astutas ciladas. Todos nós sabemos que o diabo veio para matar, para roubar, para destruir. Também o diabo é assassino, é a Bíblia que diz, e é o pai da mentira. E tem outros adjetivos também, não vale a pena falar mais. Isto já chega. Já é bastante. Ele foi expulso do céu, como bem sabemos, porque ele quis ser igual a Deus. E quis ser superior a todos os anjos que estavam lá. Ele queria ser o maior lá dentro. Lembram-se dos discípulos? Senhor, quem é que se vai sentar à tua direita lá no céu? Vejam a influência diabólica já na vida dos discípulos. Dos apóstolos de Jesus. E na nossa vida? Será que isto não acontece? Tenho dúvidas. Ele quis ser igual a Deus e superior aos outros anjos, e Deus expulsou-o lá do céu. E ele veio, e ao vir até este mundo, onde vive, onde é o príncipe das trevas, ele arrastou consigo um outro grupo de anjos que estavam com ele e faziam parte lá do seu grupo no céu. E esses anjos foram transformados em quê? Em demónios. Em espíritos imundos, que até hoje atormentam a Igreja de Cristo, cada um de nós, os nossos lares, o nosso trabalho, o nosso mundo. Atormentam tudo. E Paulo descreve estes espíritos malignos, estes seres malignos, no versículo 12, numa ordem hierárquica. Ele diz que eles principados, potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Então é fundamental nós percebermos, compreendermos a verdadeira natureza desta luta, por um lado, e a verdadeira natureza deste inimigo, por outro lado. Só assim estaremos em condições de poder saber com quem estamos a lutar e o que fazer. Eu gostava que considerássemos alguns aspectos deste inimigo. Afinal, como é que é este inimigo? O que é que ele faz? Como é que ele se apresenta? Primeiro, trata-se de um inimigo poderoso. Okay? Ele tem poder. E o poder está visível em tudo o que está acontecendo neste mundo. Se alguém tem dúvidas, só olhar para aquilo que está a passar no mundo. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não é contra as pessoas. É contra este inimigo poderoso.
Será que alguém duvida que, ao vermos o que está a acontecer no mundo, em todos os setores da sociedade, desde os parlamentos, dos palácios, das cortes, do mundo das artes, do cinema, da televisão, da literatura e por aí fora, será que existe uma mente maléfica por trás? Será que alguém duvida que existe uma fonte poderosa, uma fonte sobre-humana por trás, induzindo as pessoas a ideologias malignas e a filosofias perigosas e a atitudes nefastas? Alguém duvida disto? Olhem para o mundo, irmãos. Alguns até podem olhar só para a sua casa e já viram lá isso. Às vezes as pessoas pensam que o diabo não é assim tão mau, não é assim tão ofensivo. Okay? Ele é poderoso, sim, pois, mas, quer dizer, no fundo não se passa nada. Todos os dias tem uma vida tranquila, em paz. Se estás tranquilo e em paz todos os dias, alguma coisa não está bem. Alguma coisa não está bem, irmão. Muitos crentes não percebem a dimensão desta luta. É terrível. Muitos não percebem isto. A Bíblia diz que o diabo rouba a palavra do coração das pessoas. Muitos ouvem. Até atentamente. Acenam com a cabeça, inclusive, como eu faço muitas vezes. Mas será que estão a ouvir mesmo? O diabo rouba a palavra do coração das pessoas. Acham que o diabo não entra na igreja? Esta manhã, antes de qualquer um de nós entrar aqui, ele já estava cá. Ele não desarma. Não abaixa a guarda, ele está cá. Diz a palavra de Deus, maior é o que está em nós. Esse é o grande consolo que podemos ter. Mas não podemos ignorar a outra parte. Acreditas que na hora da pregação há uma enorme batalha espiritual a travar-se? Neste momento há uma batalha a travar-se. Uma batalha espiritual. Em que de lado está o inimigo tentando boicotar e fazer mal ao que está a acontecer nesta manhã aqui e noutras igrejas, e por outro lado está o exército de Deus lutando para que isso não se atinja esse objetivo. Não repares, irmão, em tanta gente que frequenta a igreja ano após ano, há tantos e tantos anos, ano após ano, ano após ano, para quem a palavra de Deus entra, porque ouve, mas parece que sai, entra 100, sai 200, que mais vezes se diz. Não fica lá. Nós conhecemos, todos nós, eu creio, conhecemos pessoas que frequentam a igreja há 10, 15, 20 anos, até mais. Para quem a palavra realmente parece não ter feito diferente. Pessoas que não revelam nenhum sinal ou indício de conversão. Estão cá. Aqui, noutras igrejas, no mundo inteiro. Mas não se passa nada. Até concordam com tudo, acham que está tudo muito bem, é verdade, ok. Mas não passa disto. O diabo rouba a semente da palavra de Deus. Não esqueçam isso, irmãos. Ele rouba, literalmente. Porque ele não quer que ela se enraize e produza o fruto que Deus espera. O diabo semeia o joio no meio do trigo. Há trigo e joio. É Jesus quem diz. Dentro da sua igreja existe trigo e joio. Ele semeia o joio. E Jesus semeia o trigo. E aparentemente parece que está tudo bem. Se você está tudo bem, a igreja está a espetar. Muito bom. Muita gente, não sei o quê. Em Zacarias 3, vemos que o diabo se opõe ao pregador. O sumo sacerdote José estava a pregar e Satanás estava ao seu lado direito, opondo-se a tentar impedir que ele falasse. O diabo impede, intercepta as orações. Vimos isto lá em Daniel. A Bíblia diz lá em Daniel 10 que o diabo intercepta as orações. O diabo oprime com enfermidades. Ele resiste à obra missionária a procurar-nos sobre
o trabalho de ensinar aqui, não só. E o diabo resiste a isto e tenta impedir que isto aconteça. E Paulo, em 1 Tessalonicenses, diz que ele atormenta as pessoas que não conseguem perdoar. Atormenta as pessoas que guardam mágoas e ressentimentos no seu coração e que ficam fracas. E sabe o que acontece quando alguém fica nesta situação, ou nesta condição? Esse alguém vai esfriar e vai descer muito baixo. E de repente só vê coisas más na igreja, ninguém é bom do tempo. Do pior que existe. E depois começam os contos e ditos aqui, ali e lá. E a obra maléfica está instalada. E às vezes nós nem sabemos que isto está a acontecer. Mas isso acontece. O diabo também se transforma em anjo de luz. Bem sabemos isto. Ele transforma-se desta maneira porque para enganar. Tem outro propósito. Para enganar. Ele dissemina entre nós falsas doutrinas de demónios, como Paulo chama. O diabo segue o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Eu não quero que isso aconteça. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos de estar bem conscientes de quem é o nosso inimigo. De saber que ele é poderoso e que não o podemos enfrentar de ânimo leve. Mesmo orando, jejuando e muita coisa, mesmo assim, às vezes nós não conseguimos vencer. Lembra-se quando Jesus disse aos discípulos que eles foram dizer, mas nós não pusemos a expulsar esses demónios daquele jovem, daquela pessoa. E o que é que Jesus disse? Com jejum e oração. E eles, se calhar, também jejuaram e oravam de vez em quando, digo eu. Mas na verdade eles não conseguiram. E às vezes, mesmo jejuando e orando, as coisas não se alteram. Portanto, não estamos a lidar com um inimigo qualquer. Precisamos de armas espirituais e poderosas em Deus. É verdade. Mas o nosso inimigo, além de poderoso, também é astuto. E nós nunca podemos deixar de pensar nisso. Ele é astuto. Sabem o que é que significa a palavra astuto, não é? É um homem que tem muitas formas de lidar com as coisas e apresentar soluções e isso leva muitas vezes ao pecado. No versículo 11 lemos: revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Revestivos de quê? De toda a armadura. Muitos dizem só, revestivos da armadura. Não é da armadura, é de toda. Porque se alguma coisa não estiver cá, vai fazer falta. E vai dar oportunidade ao inimigo entrar. Talvez depois de Deus, irmãos, ninguém conheça melhor cada um de nós do que o próprio diabo. Nem a nossa esposa nos conhece tão bem, nem o nosso marido, ou os nossos pais, os nossos filhos. Depois de Deus, talvez o diabo conheça muito melhor do que qualquer um de nós, uns aos outros. A Bíblia diz que o diabo nos rodeia, que ele nos cerca e que ele busca oportunidade de nos levar a pecar. Irmãos, o diabo conhece as nossas fraquezas. E tanto quanto julgo saber, nenhum de nós é isento de fraquezas. Todos somos vulneráveis em alguma área. Nenhum de nós aqui pode dizer que não tem problema nessa matéria. Todos nós temos aquilo que chamamos de calcanhar de Aquiles. Não é? Temos um fraco em alguma área. Para uns pode ser a sexualidade, para outros o dinheiro, para outros a fama, o poder e por aí. Cada um sabe qual é a sua parte fraca. E é verdade que aquilo que é, por exemplo, difícil para mim pode não ser difícil para ti. Mas isso acontece. Há sempre uma área em que nós não somos bons, em que somos fracos. Mas também o inimigo não tem só uma arma. Ele sabe como é que deve atacar. Ele conhece. Tu és fraco aqui, então vou usar esta arma. E tu és fraco ali, então vou usar aquela arma. Ele tem armas para tudo. Não tem só uma estratégia. Nós precisamos estar firmes, irmãos, e atentos.
contra as diversas ciladas e armadilhas que o diabo coloca no nosso caminho. Mas o diabo também é persistente. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. O dia mau, para mim, eu estava a pensar nisto, é aquele dia em que eu chamo de dia de pressão. Uma pressão em cima, nem sei o que é de fazer, nem como, tenho tanta coisa para fazer. Vamos pensar numa guerra, irmãos. Nós estamos em guerra, não esqueçam. Vamos pensar numa guerra. Imagina que estás a assistir a um filme de guerra e vês em pleno combate um dos exércitos recua. Foge do cenário, do teatro da batalha. E pode parecer que ele está a fugir. E que então tem medo. E até pode ter medo. Mas normalmente, quando um exército em pleno combate recua, é porque o comandante quer repensar a tática, repensar a estratégia. E depois de fazer isto, ele volta à guerra. E quando entra na guerra, ele investe contra o outro exército e derrota. Porque ele ficou a conhecer melhor o inimigo e ficou melhor preparado para o combater. O diabo usa muitas táticas, como já disse. Ele está atento ao teu dia mau, mas também está atento ao teu dia bom. Ele ataca em qualquer circunstância. Ele não está à espera só dos problemas. Ele, mesmo nas coisas boas, ele vai atacar. Naquele dia bom em que tudo corre bem na tua vida, e de repente, o que é que acontece? Quando tu menos esperas, ele ataca forte. O teu dia, que era tão bom até àquela altura, fica sombrio, a tua vida fica toda alterada e começas a enfrentar situações que nunca pensaste. É um ataque terrível. Irmãos, existem dias calmos e serenos na nossa vida, mas também existem dias turbulentos e difíceis. Penso que os irmãos concordam com isto. E Paulo diz que precisamos de ter discernimento espiritual para percebermos que muitos desses dias maus resultam desta guerra espiritual. Mas vejamos ainda o versículo 13, a parte B, a última parte do versículo 13. E havendo feito tudo, ficar firmes. Havendo feito tudo, ficar firmes. Muitos dos acidentes de viação, nucleares que acontecem muitas vezes quando a pessoa está a chegar a casa. Depois de um dia de trabalho ou de um dia de passeio, relaxada, ela está a chegar a casa, desliga das preocupações, desliga do rigor, da vigilância, relaxa, porque está perto de casa. Eu sinto que muitas vezes acontece. À porta de casa, ou perto disso. O acidente acontece. Irmãos, ninguém fica tão vulnerável como depois de uma grande vitória. Pensem nisto. Ninguém fica tão vulnerável como depois de uma grande vitória. Permaneçamos, pois, firmes, vigilantes, sem baixarmos a guarda. Lembram-se das 3 tentações de Jesus lá no deserto? Lembram-se, certamente. Jesus venceu estas 3 tentações que o diabo fez. E lembram-se? É bom, convém recordar que ele esteve lá 40 dias e 40 noites sem comer nem beber. Foi tentado. E ele foi tentado. E Jesus venceu estas 3 tentações que o diabo fez. Como é que ele venceu, irmãos? Lembram? O que é que ele disse? Está escrito, está escrito, está escrito. Ele usou a palavra de Deus. Ele é Deus. Mas ele usou esta palavra de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito. E diz-nos o texto que o diabo se retirou, que deixou Jesus
foi-se para outro lugar. Mas diz o texto também que ele foi até o momento oportuno. Não deixou Jesus nunca mais quer saber dele. Não. Ele deixou até o momento oportuno para ele. Ele voltou com outras táticas, com novas armas, instrumentalizando outras pessoas, usando a multidão, usando os inimigos de Jesus, sacerdotes, fariseus, saduceus e mais alguns escribas e mais outras coisas. E usou também os próprios discípulos de Jesus. Um deles, que todos bem conhecemos, que é autor de vários textos bíblicos. E aparece: Pedro, afasta-te de mim, Satanás. Diz Jesus ao apóstolo Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Então era Satanás ou era Pedro? Tenhamos bem noção disto. Satanás usa tudo o que pode para provocar pecado, desobediência a Deus. Ele pode dar uma pausa aqui e outra ali, mas não desiste. Ele ele voltará sempre com novos ataques. Precisamos ficar firmes e vigilantes, sem baixar a guarda e sem desistir da luta. Isso é morrer. Porque, irmãos, desde que nós descemos, desde o berço até à sepultura, sempre iremos enfrentar uma luta sem tréguas. Continuamente, dia após dia, hora após hora, minuto após minuto. Precisamos de uma preparação, e esta preparação não depende só de nós. Se dependesse, estávamos feitos. Esta preparação não depende só de nós. Diz a palavra de Deus no versículo 14: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Ou seja, nós precisamos de estar rodeados da verdade de Deus. Por todos os lados da nossa vida. Porque se houver mentira, o flanco fica aberto. A brecha expõe-se. E a armadura fica fragilizada. Paulo continua dizendo: e vestida a couraça da justiça. A couraça da justiça, como todos sabemos, protege o nosso corpo. Não da tua justiça, mas da justiça de Cristo. Esta que é a couraça que nós vimos empregar. Isto significa que estaremos debaixo da proteção do sangue de Jesus. E o inimigo não nos poderá atingir. No versículo 15 está escrito: e calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Irmão, se não tivermos calçado os sapatos do Evangelho da Paz, iremos escorregar e entrar em conflitos e confusões que só trarão prejuízo e pecado à nossa vida. Ficamos expostos a falsas doutrinas, a falsas mensagens que não são o Evangelho. Versículo 16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. O que são estes dardos inflamados do inimigo? Já alguma vez passou pela tua cabeça algum pensamento que te fez ficar chocado e até envergonhado? Às vezes dentro da própria igreja. Pensamentos que te levam a dizer: será que eu estou a pensar mesmo nisto? Eu já estou aqui na igreja? Meu Deus! Pensamentos que te desgostam, te entristecem e até envergonham. Martinho Lutero disse 7 vezes aquilo que já muitas vezes ouviram: tu não podes impedir que um passarinho voe sobre a tua cabeça, mas podes impedir que ele faça um ninho na tua cabeça. Qualquer pensamento que venha à tua mente, que não seja de Deus e da sua palavra, que não seja a expressão daquilo que queres, daquilo que aspiras, é um dardo inflamado do maligno. Para resolvermos esta situação, Deus dispõe-nos do escudo da fé. E assim nós podemos dizer: eu não creio assim, não penso assim e não aceito isto assim. Eu creio assim, e assim, e assim. Eu rejeito este pensamento que não é meu,
nem bem do meu coração que foi transformado e regenerado pelo sangue de Jesus Cristo. Com esta afirmação nós anulamos a investida do inimigo e com a escuta fé nós ficamos em condições de lutar contra este dardo inflamado. Versículo 14. Tomai também o capacete da salvação. O capacete protege a área mais importante do teu corpo, que é a tua cabeça, onde tens o teu cérebro, que dirige a tua vida, dirige tudo. Mas nós precisamos tomar posse da salvação. Precisamos de conhecer a nossa identidade, de quem somos e a quem pertencemos. Nós já não pertencemos a Satanás. Nós já não estamos no reino das trevas. Nós já não somos mais escravos de Jesus. Glória a Deus. Nós agora pertencemos a Jesus. Somos propriedade exclusiva de Deus. Somos templo do Espírito Santo. E precisamos de reafirmar isto e de crer mesmo nisto. Aquilo que Deus diz. Nós precisamos de crer naquilo que Deus diz. Naquilo que Deus diz que nós somos também. E esta é a verdade que nós temos que abraçar no nosso coração. E Paulo continua dizendo: tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é uma arma de defesa e de ataque. Jesus venceu as tentações do diabo com uma frase. Está escrito. Com a palavra. Com a espada do Espírito. Jesus guardava a Escritura no seu coração para a usar contra Satanás. O salmista dizia: a tua palavra escondi no meu coração, até há um corinho que fala isso, para não pecar contra ti. Podíamos lembrar de tantos outros versículos, o tempo não permite. Apesar de estarmos a viver na chamada era da informação, de tanta Bíblia, de tantas traduções, de tanta coisa, tantas coisas ao nosso dispor, parece que estas coisas de nada servem para muitos. A Bíblia na prateleira não serve de nada, a não ser para ocupar espaço. Precisamos de a ler, precisamos de a interiorizar, precisamos de meditar nela, guardá-la no nosso coração e na nossa mente, porque esta palavra de Deus, esta é a espada do Espírito que nós precisamos de ter para nos defender. Voltemos ao versículo 10, com isto vou concluir. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós não temos forças para enfrentar esta luta sozinhos, como já referi. Ninguém aqui pode dizer: eu sou forte, eu sou capaz, eu posso, eu tenho poder espiritual para vencer. Ninguém pode dizer. Dizer pode, mas isto não acontece. Porque esse poder não vem de ti, vem do Senhor. É o Senhor que tem que ser glorificado. É Ele que tem sido dado a honra, não a ti, a tua força e o teu poder. Além disso, vou só referir um versículo para lembrar, para nos avivar a memória. Lembram-se? Não por força nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O poder tem que vir de cima, do alto, tem que vir de Deus. E o versículo 11 diz que temos que nos revestir de toda a armadura. Não é de armadura, é de toda a armadura. Não podemos deixar nada descoberto. Porque se deixarmos alguma coisa a descoberto, uma brecha se vai abrir e o inimigo vai entrar e fazer estragos na nossa vida e na nossa comunhão com Deus. Precisamos também de ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Uma cilada, como todos sabemos, é uma armadilha que nós não vemos, mas ela está lá. Quem pode resistir ao diabo? Mas quem pode resistir ao diabo, senão a Igreja de Jesus Cristo? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja, não é contra o Jorge ou qualquer um de nós. É contra a Igreja, e a Igreja somos todos. A Bíblia... Deixem-me dizer aqui uma questão agora a lembrar. Onde é que o diabo colocaria os seus piores demónios? Onde é que ele colocaria? Seria no estádio de futebol? Seria na boate ou no bar da esquina? Ou na igreja? Claramente. Irmãos, nós estamos em guerra. E precisamos estar bem conscientes disso. Para que sejamos revestidos de todo o poder, de toda a armadura de Deus.
e assim permanecermos vigilantes e atentos às ciladas do inimigo, mesmo depois de grandes vitórias. O versículo 18 convoca-nos a uma preparação para esta guerra, a um ambiente propício para esta batalha. E o que é que diz lá o versículo 18? Orando, ouçam bem, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A palavra que mais vezes aparece aqui neste versículo é a palavra todo. Todo o tempo, toda a oração, toda a perseverança e todos os santos. A igreja deve orar em todo o tempo, no Espírito, vigiando com toda a perseverança por todos os santos. É com este espírito, com esta atitude, meus queridos irmãos, que a igreja precisa de estar comprometida, envolvida e pronta para combater esta guerra espiritual. A igreja precisa de orar muito mais. Precisa de estar muito mais envolvida no bendito ambiente da oração. Que Deus nos ajude e nos faça lembrar sempre. Só seremos mais do que vencedores se estivermos em Cristo. Se estivermos em Cristo. Porque é muito fácil dizer, eu sou mais que vencedor por Jesus. Não. Se estiveres em Jesus, tu és mais que vencedor. Isso precisa estar. E esta batalha não se vence de outra maneira, a não ser em Jesus e com Jesus. Que o Senhor aplique esta palavra aos nossos corações. Vamos ter alegria e paz, porque somos de Jesus. E somos vitoriosos, porque Jesus já venceu este inimigo terrível. Amém?